são ministradas aqui, eu queria deixar uma reflexão que uma dessas aí me levou a essa reflexão. Eu queria compartilhar com os irmãos. E o certo dessa mensagem está numa passagem, na verdade num versículo muito conhecido de todo mundo, que se encontra em João 14,6, que diz: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Antes de entrar nesse tema principal, eu queria falar um pouco como eu cheguei nesse tema. Observando um pouco a passagem que se encontra em Lucas, no livro antes de João, a gente se encontra com a passagem do cego de Jericó. O cego de Jericó estava ali mendigando, tentando se sustentar, porque ele não podia entrar em Jericó porque ele era cego. E ele, ouvindo a multidão e percebendo que Jesus estava nele, Jericó, o cego, que chama Bartimeu, ele gritou pelo nome de Jesus, e essa sua insistência o levou até Jesus e ele foi curado. Observando essa passagem, eu encontro semelhança em outras duas passagens, que também são muito conhecidas. A mais conhecida é que é a mulher do fluxo de sangue. Uma conhecida também, mas nem tanto, a gente escuta um pouco menos, que é do homem que estava perto do tanque de Betesda e estava esperando o anjo tocar as águas, e assim que as águas foram agitadas, ele entrar nela e ele ser curado porque ele não podia andar. Desses três, Jesus o encontrou e o curou. Nessas três passagens, se a gente lê de certa forma rápida, a gente vai ficar até espantado ou maravilhado com o milagre que aconteceu. Jesus curou um cego, Jesus curou a mulher de fluxo de sangue, Jesus curou o cego. Mas o que me chama mais atenção é o que acontece depois do milagre. Porque o milagre a gente fica espantado, todo mundo que estava ali também ficou espantado. Mas o mais importante é o que vem logo em seguida. Geralmente é o próximo versículo. Que nesses três, Jesus diz mais ou menos assim: vá, porque a tua fé te curou. Essa palavra que Jesus fala, essa frase, me fez pensar um pouco. O quão forte é a fé de uma pessoa. O quão forte ela pode ser. Ela pode fazer o impossível possível. Porque foi através dessa fé, dessas três pessoas, que o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Então o que eu percebo aqui? Que a nossa fé ela tem que ser inabalável. Ela tem que ser muito forte para que o milagre aconteça, para que a gente perceba as maravilhas de Deus. Porque como bem a gente sabe, pela graça de Deus as coisas acontecem. É pela graça de Deus que a gente vive, é pela graça de Deus que a gente respira, é pela graça de Deus que somos curados. Mas aí, olhando essa pequena frase, me veio um questionamento. Que ele diz: vai que a tua fé te curou. Se a fé fosse o bastante para ser curado, por que elas não foram curadas antes? Porque com certeza essas pessoas foram atrás de outros meios. Foram ao médico, pegaram remédio, até dependeram de outras pessoas. Mas por que somente quando elas falaram com Jesus elas foram curadas? E nesse questionamento, eu procurando um pouco, estudando um pouco, eu cheguei no versículo de João 16,4, que fala: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Foi ali que eu entendi que a nossa fé não é o bastante. Ela é o gatilho, ela é o ponto inicial para que o milagre aconteça, para que as coisas boas aconteçam. Porém, ela não é o suficiente. Ela precisa estar depositada no lugar certo. Ela precisa estar conduzida no lugar certo. Porque através de Jesus alcançamos Deus. Porque Ele mesmo diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Se é pela graça de Deus que vemos as coisas acontecerem, como que a gente chega a Deus? E Jesus deu o caminho. Ele falou: eu sou o caminho, me siga, abandone suas coisas e me siga, porque você assim verá um milagre. E foi exatamente isso que as três pessoas fizeram. Elas depositaram totalmente a sua fé em Jesus e elas foram curadas. A fé inabalável que elas tiveram, que a gente sempre escuta pregadores ou pessoas falando que a gente tem que ter uma fé inabalável, a gente realmente não se pergunta o que é essa fé inabalável. Mas se a gente analisar essas três pessoas, aconteceram outros milagres semelhantes, mas focando nessas três pessoas, a gente percebe que a fé inabalável é não ter plano B. O nosso plano A tem que ser confiar no Senhor 100%. Não é plano B, não é falar assim: se Deus me curar, maravilha, Deus seja louvado, mas se Ele não me curar, eu vou procurar um médico. Isso não é uma fé inabalável. A nossa fé está dividida entre Jesus, entre Deus e o médico. A gente não pode ter isso. Para os milagres acontecerem, para as coisas boas acontecerem,
para que a nossa vida ande e prospere, a gente tem que confiar 100% em Jesus, 100% em Deus. É por Ele que as coisas boas acontecem. É confiando inteiramente nele que os milagres acontecem, que as coisas boas acontecem. Então, esse é o tipo dessas três passagens. Essas três passagens, ela diz pra gente que temos que confiar 100%. Não devemos desviar do caminho, não devemos olhar para o lado, a gente deve confiar 100%. Porque no momento em que a gente confia 100% no Senhor, acredita 100% nesse caminho, é que a glória de Deus é manifestada e as coisas boas acontecem. É seguindo esse caminho, seguindo esse princípio, essa receita, como vou colocar nesse lugar, é a receita dos milagres, que é confiar inteiramente no Senhor e depositar a nossa fé no caminho que nós veremos milagres. É por isso que quando a gente realiza isso, a gente vai conseguir ver as coisas maravilhosas que foram feitas, as coisas maravilhosas que acontecem hoje e as coisas maravilhosas que vão de acontecer conosco e com as pessoas que estão ao nosso redor. Essa é uma reflexão que eu analisei, eu dei uma estudada e queria compartilhar com os irmãos essa reflexão e espero que os irmãos já possam.